abençoando nossos irmãos para a gente. É motivo de muita alegria ter vocês conosco, nos assistindo, né? E aqui a internet ela não é muito boa, de vez em quando ela tem uma queda, mas vamos confiar que vai dar tudo certo nesta manhã. Vamos ficar de pé, vamos ler aqui em Romanos, capítulo 7, verso 2 e 4. Romanos, capítulo 7, verso 2 até o verso 4, tá? Os irmãos procuram aí na Bíblia. Amém? Romanos, capítulo 7, verso 2 até por volta do 4. A gente dá um tempinho que é para os irmãos encontrar, né? Amém? Encontraram? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adulta se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estás mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A unidade da união. Que o Senhor Jesus possa acrescentar suas bênçãos a esta leitura. Sentai-vos. A unidade da união, tá? Unidade da união, fica melhor assim. Unidade da união foi uma mensagem que o irmão Brana, ele pregou, né? Unidade da união. Não existe unidade se não tiver união. E se nós formos falar de união, a gente vai falar de casamento. E nós sabemos que o mundo que vivemos, a gente pode ver que cada uma nação, ela quer unir as outras nações. A gente pode ver os Estados Unidos da América, né? A união, as Nações Unidas, ela está tentando unir, e uniu, tem várias nações unidas ao redor dela. Mas o irmão Brana diz que isto não funciona e não funcionará. O comunismo quer unir todos a eles, mas isso também não funciona. Então há um tempo de união. Há um tempo que o errado está se unindo e também o verdadeiro está se unindo. Mas para haver uma união, tem que haver, para haver uma unidade, me perdoe, para haver uma unidade tem que haver uma união, tem que haver um casamento. E a gente pode ver que as pessoas que não crêem na mensagem do dia, elas podem até ficar contra, ser contra umas a outras, como aconteceu nos dias de Jesus, quando ele estava na terra entregando sua mensagem. A gente pode ver que Caifás, ele se uniu, né? Ele se uniu com Herodes, ele se uniu com Pilato, ele se uniu com César, tudo para matar Jesus. Então eles se unem. Eles podem até ser contra um ao outro, mas quando é contra Deus, quando é para difamar Deus, então eles se unem, eles dão certo. Eles dão certo. Então a gente pode ver que o mundo está tentando se unir, né? As religiões estão tentando se unir no concílio ecumênico, é porque eles estão casados. Eles estão formando uma unidade. É porque eles
eles estão casados. Eu vou ler um pouquinho aqui na mensagem Torre de Babel. Mombrana diz assim no parágrafo 30. Então, aí diz UN, Nações Unidas estão tentando se unir sob a força da união política. Então a gente sabe que essa união não funciona. A única união, já diz a união invisível da noiva, a única união que dá certo, está funcionando e vai funcionar é a do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Os demais, todos eles vão se unir. A Bíblia diz que eles têm que se unir em feixe. O joio, ele tem que ser atado em feixe, mas para ser queimado. O trigo, ele está se unindo, ele está sendo recolhido. Ele está sendo recolhido, ele vai ser recolhido no celeiro. No celeiro. O celeiro de Deus, o arrebatamento. Então diz aqui, Nações Unidas estão tentando se unir sobre a força política, outro sistema feito pelo homem. Isto nunca dará certo. Isto não pode. Mas todos eles estão tentando. Todos eles, né? O comunismo tenta, por isso partido político. Cada um puxa para o seu. Eles tentam se unir, mas pela força política, a gente sabe, meus amados, que a política está na mão do diabo. Conforme São Mateus capítulo 4, você vai ver lá, verso 10, você vai ver que a política, a força política, é controlada, as nações, elas são controladas, este reino do mundo, ele é controlado por Satanás. Ele é controlado, não adianta a gente querer que a política funcione, a política está podre, irmão Brana disse. A religião está podre, a gente tem que orar sim pelos nossos governantes. Nós não somos contra os nossos governantes, a gente tem que orar por aquele que está no poder, para fazer um bom trabalho. Mas a gente sabe que não funciona, o irmão Brana chega a dizer, se a política é o caminho da liberdade, então por que não funciona? Se a educação é o caminho da liberdade, então por que não funciona? A única coisa que funciona e o mundo não quer é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, isso funciona. O desejo de Deus sempre foi um rei. Sempre foi um rei. Mas quando ele vir no milênio, será um rei. Ele vai reinar sobre nós, sobre o seu povo. A sua noiva também vai reinar com ele. Então o povo está tentando, a religião, a política, está tentando ter uma unidade, tentando um casamento. Eles estão casados mesmo. Porque para você ter unidade, tem que haver casamento. Tem que haver uma união. Você tem que concordar com aquilo que aquela pessoa está pregando, aquela pessoa está falando. Então você concorda com aquilo, então, se concorda, então tem uma união, então se tem união, vai ter unidade. Aí nós vamos ver aqui a era da igreja de Tiatira, no 75, Mombrana diz assim, então Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha a sua influência através da imagem que foi construída por ela. A imagem que é construída é o concílio ecumênico alcança mundial, né? Alcance mundial, no qual todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos. Eles já estão fazendo neste instante, nos dias do irmão Brana. É uma união. Por quê? Porque eles já estão casados. Você sabe por que você está casado com Cristo? Você sabe por que você aceita o sétimo selo revelado? E não somente revelado pelo sétimo anjo, mas profetizado também? Profetizado outra vez pela noiva? É porque você já está casado. Então, quando você está casado, você aceita. Quando você está casado com Cristo, quando você está casado com este selo, você aceita, você não tem desavença, você não tem desacordo. Então você aceita.
Você só não aceita se você quebrar esta palavra, se você quebrar este casamento. Foi o que aconteceu ali com Adão e Eva. Eles quebraram, eles estavam casados com Deus. E por causa do pecado, eles caíram. Eles quebraram aquela unidade com Deus. Eles aceitaram a ciência, eles aceitaram a sabedoria de Satanás. E o que foi? Eles quebraram aquela unidade de Deus, com Deus. Eles quebraram aquela unidade. Então, para você ter aquela unidade, você tem que estar unido, tem que estar de comum acordo. Diz assim, aí continuando, a imagem que é construída em um concílio ecumênico de alcance mundial, no qual todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos. Entre parênteses, abre parênteses. Eles já estão fazendo neste instante, fecha parênteses, e diz, é inteiramente possível que já estão, que esta união virá no fim. Esta união, este casamento, né? Esta unidade, no fim. Para o poder do comunismo. E para o poder do comunismo. Porém, sendo o comunismo, como Nabucodonosor, tem sido levantado para queimar a carne da prostituta. Roma será vencida e destruída. Tome nota que para todos os lados, por onde foi a igreja romana, o comunismo seguiu. Tem de ser deste modo. E deixe-me adverti-lo agora. Não pense que o comunismo é o único inimigo. Não, senhor. Não, senhor. A igreja católica também o é. E mais ainda. Então o comunismo está unido. A igreja romana está unida com todas as demais denominações. Há nações unidas através da política, eles também têm o seu reino. Tem o seu reino unido. Mas isso não funciona. Isso nunca vai funcionar. O único que funciona, a unidade que está funcionando, que vai continuar funcionando, é a unidade de Deus. É a unidade deste casamento, que foi feito pelo Filho do Homem. Foi feito pelo Filho do Homem. Ele veio casar a noiva. Ele veio casar a noiva com o quê? Com a palavra. E não é questão de eu querer aceitar, ou porque achar que o homem que está pregando é bondoso, é idoso. Não, isso é predestinação, irmão. Você já casou lá na eternidade. Quando você é casado lá na eternidade, se o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, você tem unidade aqui com Deus. Você tem unidade com a mensagem da hora. Você tem unidade com a mensagem de Cristo. Você tem unidade, por quê? Porque você já foi casado. Você está unido com esta palavra, não tem que você... Como é que você vai falar mal do seu próprio corpo? Que a Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. É igualmente a palavra. A noiva não tem poder no seu próprio corpo, mas tem Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder no seu próprio corpo, que é a igreja. Então, jamais nós vamos rejeitar esta palavra. Nós estamos em unidade. Nós somos um. Nós somos um com Cristo. Nós somos um com os selos. Nós somos um com os 7 trovões. Nós somos um com a mensagem de uma só pessoa. Nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. Hein? Por quê? Porque nós estamos unidos por Cristo, por esta mensagem. A mensagem unidade, no parágrafo 102, Mombrana diz assim: esta é a mesma coisa que eles tentam fazer hoje. Vem o esposo
a esposa, a união rompida, o esposo e a esposa, companheirismo rompido no meio deles. Irmão, só rompe esta unidade, só rompe este companheirismo quando há desunião, quando há divórcio. Era que o apóstolo São Paulo estava falando para aqueles crentes lá em Romanos, aqui, para aquela igreja romana, ele estava falando que para eles casarem com Cristo, a lei tinha que morrer. Aquele marido, a lei, Moisés, tinha que morrer para eles poderem estar livres e casar com Jesus Cristo. Então, o problema das pessoas, a gente pode colocar, o Brando diz que Israel é o tipo da igreja. A lei, a primeira e segunda etapa, tem que morrer para você poder casar com a terceira etapa. Com a terceira etapa. A primeira e segunda representa a lei. Aí você pode ver aqui, os selos revelados é a graça magnificada. Então, um tem que estar morto para você se unir, para você se casar com aquele, porque se você não casar, você vai estar cogitando em dois maridos, com dois pensamentos, você vai estar em adultério. Você vai estar pensando, mas será que é verdade? É por isso que a gente tem que escutar só um. Se você escutar dois, se você escutar um grupo, dá problema. Escute só um. E esse um é o Senhor Jesus Cristo. Esse um é o que profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. E quem é? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo revelou. Foi o Senhor Jesus Cristo. As pessoas não conseguem ver o ministério. Sempre foi Cristo, através das eras, foi Cristo no mensageiro, Cristo no meio da sua igreja. Ele só muda de carcaça, ele só muda de véu, ele só muda de carne, ele só muda de homem. Até chegar aqui no sétimo anjo, era Cristo nele, não era o homem, era Cristo. Cristo revelou, mas Cristo mesmo proibiu o homem de falar. E ele obedeceu, não falou, porque ele tinha explicado sua primeira e segunda etapa. Ele disse que a terceira não seria explicado. E aqui do ano 2000 para cá, é novamente Cristo profetizando outra vez em sua esposa. É Cristo. Não tem como você confundir, você confunde quando vê o homem. Mas quando você vê que é Cristo, quando você vê que a palavra no princípio era os selos era Deus, os selos estava com Deus, e os selos se fez carne e habitou entre nós. Eram os selos novamente profetizando outra vez e habitando entre nós. Vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. Então, quando você vê isso, quando você é predestinado para ver isso, então você está unido com a palavra, então você tem unidade, você tendo unidade, você tem companheirismo com a palavra. Você não tem companheirismo com a palavra porque você rompe o seu casamento com Cristo. Eu lembro quando o pastor Osmar Rodrigues Costa esteve aqui no Pará. Pela primeira vez, se eu não me engano, se me perdoe, foi 2010, quando ele veio com uma caravana até o Pará, aqui. Nós estávamos em guerra, estávamos perdidos, e ele veio com esta mensagem. Veio o pastor João Bispo também, veio outros irmãos, veio o irmão Rogério, irmão Mesquita, irmão Gilberto, lembro muito bem. Então ele teve ali, numa escola, lá em Icoraci, eu esqueci o nome da escola, eu acho que tem gravado isso aí. E o pastor pegou uma mensagem: tu te casa comigo? Te casa comigo. Você casa comigo? Te casa com o ministério?
Não é casar com homem, é casar com Cristo. Se levantou um pastor e disse: eu caso com esse ministério. E eu me levantei e disse: eu também caso com este ministério, com Cristo, com os selos. Se levantou o pastor Josué e disse: eu caso com este ministério. E não se levantou um pastor, que eu também não vou citar o nome dele, a gente não cita nome, que não fica bom. Ele disse: eu não caso porque é nicolaísmo se eu casar. Não é você casar com homem, é você casar com o ministério. O ministério é Cristo, esse selo é Cristo. Esse selo é mundial. Então, quando você casa, você tem unidade. Quando você casa, você abre a sua boca e fala a mesma coisa, porque o mesmo Espírito que está neste que foi levantado em 2000, agora está em nós. Está em nós. Mas não quer dizer que nós somos alguma coisa, nós não somos nada, nós somos mortais, como diz o irmão Brano. Você tem que tirar o olho de nós, colocar em Cristo. Mas você tem que saber também que Cristo não trabalha sem homens, Deus tem homens. Deus tem homem para trabalhar. Como foi que chegou isso aqui? Por um acaso foi um vento impetuoso que veio na sua igreja, foi um vento impetuoso que chegou na sua casa e disse: o cordeiro saiu do trono. Não! Não foi um vento impetuoso que chegou. Foi um homem que se levantou para mostrar: o cordeiro saiu do trono. Eu nunca tinha visto isso, nem você. A intercessão acabou. Tínhamos lido o selo, tínhamos lido as eras, as mensagens de 65, mas não enxergávamos isso. E começamos a enxergar, casamos com este irmão. Se você não casou, nós não casamos no ano 2000. Eu vou ler aqui. Quem fez o nosso casamento foi o Filho do Homem. Mas nós já tinha havido um casamento antes da fundação do mundo. Porque quando Cristo desceu com este 7º selo, ele veio para declarar os nomes que estavam neste livro. É por isso que há uma dificuldade para o não eleito crer no novo nome. Porque eu creio que os nomes que estavam neste livro eram o novo nome. E não é João, não é Pedro, não é Sebastião, era um novo nome. Quando você aceita este novo nome, o seu nome mostra que o seu nome estava ali. O seu nome estava ali naquele livro. Então, eu vou continuar aqui. Vem o esposo e a esposa, a união rompida. Pior coisa é a união rompida. Casa é o que está acontecendo hoje, né, irmão, com o mundo. As pessoas casam. Hoje não está passando nenhum ano, já se divorciam, um trai o outro. Estão rompendo a união. Estão rompendo os laços matrimoniais. Estão rompendo os votos que eles fizeram. Porque a Bíblia diz: quando você casa é até que a morte os... Não é até o primeiro problema surgir, não é até a primeira briga surgir, é até que a morte os separe. Então, se você casou com Cristo, nem a eternidade vai separar você. A morte vai fazer você se aproximar mais de Deus. A gente tem medo de morrer, né, irmão? Todo mundo tem medo. Eu mesmo tenho medo de morrer. Ninguém quer morrer. Eu ainda não descobri um valentão, ele pode dizer da boca: eu não tenho medo de morrer. Eu duvido. Ninguém quer morrer, irmão. Mombrana fala dos grandes homens, dos grandes reis, que eles pediram mais 5 minutos de vida. Pessoas ricas, poderosas, queriam mais 5 minutos de vida. É por isso que a gente tem que estar com a nossa vida preparada. Tem que estar com a nossa vida preparada. Mas a morte, diz o irmão Brana, só é uma carruagem para nos aproximar mais próximo de Deus. Eu vi um homem que não tinha medo de morrer, este é o apóstolo São Paulo. Ele fala nas suas cartas que para ele morrer era lucro, viver era ganho. Ele queria estar mais perto de Cristo. Ele não interessava com a vida dele. Agora nós estamos numa geração de pessoas nervosas, pessoas medrosas, a alimentação.
Se soltar uma bomba, um foguete perto de nós, a gente já sai tremendo. Se cai uma tampa na cozinha, a gente já se treme, só falta dar um infarto na gente, né? E ninguém quer morrer, mas a irmã Brana diz que a morte é uma carruagem que nos leva mais próximo de Deus. Foi a irmã Hope, né? A irmã Brana conta o testemunho da irmã Hope. Ela tinha partido, a irmã Brana chamou ela. Disse: você me chamou, por que você me chamou? Eu estava em pasto verdejante, estava vendo aquelas flores, meus irmãos vindo me buscar. Então quem quer ir para lá não quer voltar. Só quer voltar quem fica lá quem vai para a quinta dimensão quer voltar na hora, mas não pode. Não pode. Então, é isso, irmão. A gente tem esperança, a gente tem vida eterna. E nós cremos, com esta mensagem que tem sido pregada pelo irmão Brana, e repetida por João, profetizada outra vez pela esposa, nós cremos que há uma vida após a morte e que nós já estamos ressurretos. E quando este anjo forte ele desce do céu, 3 coisas acontecem: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, né? Você pode ver que o alarido, a mensagem, voz de arcanjo, voz de ressurreição, trombeta de Deus é a trombeta de Deus que reúne o povo para ouvir esta mensagem que ainda está soando pela última vez para nós, a oportunidade que Deus tem dado para nós, ressoando, está ressoando esta mensagem, para dar uma oportunidade para aquele eleito que não vai casar, que já está casado, que faz parte deste corpo, que não discute, mas que crê. O eleito, ele ama ser corrigido. O eleito, quando eu falo de eleito, eu falo de ministros. Não é só membro, não. O ministro eleito para ir no rapto, o evangelista eleito para ir no rapto, o pastor eleito para ir no rapto. Ele se subjuga a Cristo, ele se subjuga a mensagem da hora, porque ele tem união, ele tem unidade e ele tem companheirismo. Porque não adianta a gente querer ter companheirismo sem união, sem casamento. Não adianta. A gente tem que ter esse companheirismo, a gente tem que ter essa unidade. Deixa eu ler um pouquinho mais. Olha, esposa, a união rompida. Esposa e esposo, o companheirismo rompido no meio deles. A unidade deles foi rompida. Falando lá de Adão e Eva. A unidade entre eles e Deus foi rompida. Por que rompe? Porque as pessoas estão rompendo esta unidade. O irmão Brana vai responder aqui. Porque as pessoas já não têm, não é companheirismo comigo, é companheirismo com a palavra, é companheirismo com Cristo. Hoje você não está rejeitando seres humanos, hoje você está rejeitando a Cristo, que estes selos, que estes trovões. Aí rompe o companheirismo, rompe a unidade. A unidade entre eles e Deus foi rompido, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nunca aconteça isso. Você já pensou a unidade entre você e Deus ser rompido? Não, nem pense uma coisa dessa, hein? Eles e Deus foi rompido, a unidade entre eles e Deus foi rompida. Toda coisa estragou. Por quê? Porque a palavra foi descrita. Você sabe quando você rompe, você sabe quando você quebra este voto matrimonial. Eu não estou falando do natural, mas não tem como. Tem que tipificar o natural para ir para o espiritual. Você sabe quando você rompe, é quando você quebra aquela palavra que você jurou, que você disse que você não quebraria, que você não deixaria esta mulher, que você não deixaria este homem. Então é melhor não casar. Se você vai quebrar seu voto, se você vai quebrar sua união, então não casa. Então nós casamos com a palavra, nós casamos com Cristo.
Nós estamos unidinhos. O Mombrana diz na mensagem casamento e divórcio, ele pode nos repudiar a qualquer tempo, mas nós não. A igreja não pode. A igreja tem que se subjugar aos pés de Cristo, aceitar a Cristo. Nós que somos subjugados e não querer colocar os nossos pensamentos, as nossas interpretações errôneas nestes selos, Deus não aceita, Deus não reparte sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória. A glória dele é inviolável e ele dá a glória dele para quem ele quer. Ele escolheu dar para a esposa. Ele escolheu dar esta glória para João. João é o tipo da esposa. Ele prometeu dar esta glória para nós. Você não está agradecido? Você não é agradecido de você estar casadinho, que você está unido e aceitar o que Cristo quer fazer com você, com a nossa vida? Hein? Aí vou continuar. Olha, toda coisa se estragou. Por quê? Porque a palavra foi descrita. É quando descrê, irmão. O problema não é com o homem. Eu sempre digo isso. O problema é com a palavra. Porque se você tiver a palavra, você vai entender um homem. Você vai entender que o homem é um fracasso igual a você. Você vai ver que o homem é pecador que nem você. Você vai ver que o homem é falho igual a você. E você, sendo outro ser humano, entende, perdoa. A falta de não perdoar é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo, é a falta deste sétimo selo liderando as nossas vidas. Então o problema não é com o homem, o problema não é comigo, o problema não é com você, o problema é com a palavra. E não tente trazer essas pessoas de volta que Deus não se agrada. É Deus, não é nós, mesmo que a gente corra atrás, pode correr atrás, pode dar até dinheiro, não, pode dar até dinheiro, pode dar até presente. Irmão, isso daqui é para crente revelado, é para crente que está casado. Você está casado com Cristo? Você está casado, Cristo é o selo, irmão, você está casado com este selo. Você está casado com este ministério do dia. O ministério do dia é a mensagem da hora. Você está casado? Por quê? Porque a palavra foi descrita. Oh, irmão, que coisa assim. Ela deveria ter dito a verdade. A unidade entre ela e o seu marido havia acabado. E a unidade com eles e Deus havia terminado. A gente pode orar nesta manhã, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos que essa unidade termine. Nós não queremos que essa união termine. Se você for uma filha de Deus, você vai voltar atrás, você vai desfazer essas malas, você não vai sair da sua casa. Não deixe quebrar esta unidade. Se você está pensando, marido, em sair do seu lar, não faça isso, não rompe essa unidade. Não rompe entre você e sua esposa. Não rompe essa unidade entre você e Cristo. Não rompe essa unidade entre você e os selos. Não rompe essa unidade entre você e estes 7 trovões. Não rompa essa unidade. Olhe, e a unidade com eles e Deus havia terminado. Você sabia que um dia a igreja luterana teve unidade com Deus? Mas quando Lutero morreu, essa unidade foi rompida porque eles fizeram denominações, sistema humanizado. Você sabe o que é um sistema humanizado? Você sabe o que é uma obra de Nicolaíta? Quando não tem o Espírito Santo. Mas quando tem o Espírito Santo, você não pode atribuir a obra de Deus ao diabo. Um dia o Wesley também tinha essa unidade. Um dia os pentecostais, quando caiu a línguas estranhas, eles tinham essa unidade. Um dia a primeira e segunda etapa do irmão Brana, também eles tinham esta unidade. E hoje a noiva de Cristo, ela tem essa unidade. A noiva de Cristo, meu irmão, você pode ser imperfeito,
Ô minha irmã, você pode ser imperfeita. Eu também sou imperfeito igual você, mas essa noiva, ela é perfeita, porque Jesus Cristo, com esse selo, todas as coisas aperfeiçoou. Eu não estou dependendo da minha perfeição, nem você da sua. Nós dependemos da perfeição dele, porque aquele que começou a boa obra nos aperfeiçoou até o dia do 7º anjo, até o dia da voz da esposa. Essa perfeição foi difundida para nós. A unidade entre ele e seu marido havia acabado, e a unidade com eles e Deus havia terminado. Foi por isso que colocaram Brana, de falar Cristo, mas Cristo tem que estar no homem, mas esquece o homem. Mas se não fosse o homem, Deus tinha que usar o homem, Deus tinha que usar Brana. Quando os pentecostais, a igreja de Laodiceia colocou para fora Cristo, era Cristo em Brana, era o filho do homem sendo rejeitado, para fora daquela era. Então, aquele companheirismo, aquela unidade, aquela união foi rompida deles com Deus, deles com o mensageiro de Deus. E havia terminado, e cada igreja que não toma a palavra de Deus em sua totalidade, a mesma coisa acontece. Cada igreja, cada ministro, cada obreiro, cada membro que não toma a palavra de Deus em sua totalidade hoje, rompe o companheirismo com Deus. Rompe. A mesma coisa acontece. Eu amo isto, você não ama? Você está agradecido de estar nessa totalidade? 211, estamos no fim. Estamos no fim. Unidade é você um com Deus. Amém? Unidade, somos nós um com os selos. Deus é os selos, que foram abertos e revelados e profetizados outra vez. Nós somos a unidade. Mas tem que ter um cabeça. Mas quem é esse cabeça? É Cristo. Mas ele tem que estar numa pessoa. Tu diz, a igreja é uma mulher. Sim, ela é uma mulher. A igreja romana também é uma mulher. Sim, é uma mulher, mas tem um papa. Tem um ministério, e o papa é homem. A igreja fala, Apocalipse 17, uma prostituta que está sentada sobre povos, nações, línguas e reis, sobre muitas águas, né, que aquelas águas representam povos. É uma mulher que fala a Bíblia. 13. Mas você vai ver, tem um homem que lidera. É o quíntuplo de Efésios dele. É um homem. Não é o que morreu, não é o passado. Não é o João VI. Não. É o João, quero até mudar agora. Não vamos chamar de Papa, vamos chamar de João. Porque tem que imitar, tem que ter uma personificação. Hein? Então é um homem. Então é um homem que é liderado assim como o homem. E ele é falso profeta. Né? Ele é falso. Ele se encarnou no falso profeta. Ainda vai se encarnar na besta. A noiva sobe, a besta desce e encarna. Hein? E aqui o Espírito Santo, que lidera a igreja. Mas tem que ter homens para pregar. Hein? Estamos no fim. A unidade, a unidade é você um com Deus? Esta é a maneira que você terá que ser, sim. Você terá que ser. Você terá que ser um com Ele até que a mente que estava em Cristo esteja em vós. Não, se você tiver a mente de Cristo, você não duvida. Você pode fazer pergunta para o seu pastor se vai vender, se vai isso. E se você ainda não entende, você não se precipita para atender, você aguarda. Você continua crendo. Que quem abre o entendimento, que quem acrescenta aqueles que têm que ser salvos, e quem revela é Jesus Cristo. E Ele diz que Ele revela a quem Ele quer. Não adianta você querer entender intelectualmente. Não pode explicar, tem coisas que não tem explicação, tem coisas que você tem que crer, tem que receber esta mente de Cristo, diz o profeta,
que a mente que estava em Cristo esteja em vós. Então Cristo, a sua própria mente em você, reconhecerá cada palavra que ele escreveu. Você sabe por quê? Você reconhece Apocalipse 10, de 1 a 7? Porque a mente de Cristo está em você. Você sabe por que você dá continuidade em Apocalipse 10, de 8 a 11? É porque a mente de Cristo está em você. Se você só reconhece Apocalipse 10, de 1 ao 7, e não reconhece Apocalipse 10, de 8 a 11, é que a mente de Cristo não está em você. O que está em você é uma mente católica. Tu diz o que, pastor? Você pode pegar Cristo, o mistério de Deus revelado, leia, comece do parágrafo 80, 86 em diante, 90, 89. O irmão Brana fala sobre isso, que eles só reconheceram Joana d'Arc depois que ela morreu. Só reconheceram São Patrício depois que ele morreu. Quando eles estavam viva, quando esses homens, esses santos que viveram no seu dia, quando eles estavam vivos, sabe o que eles diziam? Que ele era um feiticeiro, hein? Que ele era um espírita. Mas depois que morre, reconhece. Sabe por que você está reconhecendo o Brana? Porque morreu. Sabe por que você está reconhecendo a mensagem do pastor Joaquim Gonçalves Silva? Porque já passou. Se você tivesse ele em vida, nos sofrimentos dele, nas lutas dele, você teria deixado também. Você teria deixado. Quando morre e reconhece. Sabe quando vão querer reconhecer esse ministério do dia hoje? É quando ele passar, quando ele morrer. É quando nós subirmos para o céu. Eles vão dizer, o irmão Brana diz, por um acaso não tinha que vir uma mensagem, não tinha que vir João profetizando outra vez antes do rapto? Eles vão ouvir aquela voz, já houve e vocês não tiveram unidade, já houve e vocês não tiveram companheirismo, já houve e vocês não tiveram união. Você, para ser unido com seu irmão, com a sua irmã, com esta mensagem do dia, você tem que ter a mente de Cristo. Talvez você nunca vá em Franca. Já fui muitas vezes. Só um dia, para mim não ir, só se eu estiver doente ou sem condições. Que às vezes a gente está sem condições. Às vezes não é que as pessoas não queiram ir, é que elas não têm condições. Eu vejo pelo povo aqui, o povo que eu atendo aqui no Pará, eles são humildes. Tem pessoas que ganham menos de salário mínimo. Menos de salário mínimo. Tem pessoa aqui que não ganha nem um salário mínimo. E dá um jeito para ir. E são abençoados. São abençoados. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, a gente quer estar em unidade. E você que não pode ir, mas tem vontade, você é justificado. Deus te abençoa. Você está em unidade. Você pode estar aí na África e nunca vir no Brasil. Ter um companheirismo, ter uma unidade conosco, mas você está unido, você está casado, porque esta união, ela é invisível. Ela é invisível. Deixem aqui mais um pouco, senão não termino. Correto? Dividindo, mais um pouquinho aqui para cima. Em Cristo, a sua própria mente, em você reconhecendo cada palavra que escreveu. Isto foi feito nos apóstolos corretamente, dividindo a Escritura, a qual é a verdade. Vem o Espírito Santo, se isto é a verdade, então ele será testemunho disto, trazendo o mesmo sinal que ele deu a Moisés. O mesmo sinal ele deu a Abraão, o mesmo sinal que ele o fez por Cristo, o mesmo sinal que fez por Paulo. Estamos no fim do tempo. E ele disse que isto seria, estamos no fim do tempo, a igreja coletiva está ajuntando em uma união aqui, em uma união preparando. Agora presta atenção, irmão, para ter essa unidade, para ter essa união, para ter esse ajuntamento coletivo, tem que ter um primeiro. Primeiro teve um Jesus, para depois ter os apóstolos.
Primeiro teve um Pedro e um Paulo, para depois ter os outros seguidores, os outros cristãos. Primeiro teve um Lutero, para difundir o justo vive da fé. E coisas terríveis aconteceram nos dias de Lutero, eles até matavam em nome de Deus. Tinha Calvino, tinha Knox e outros pregadores, mas eles saíram da onde? Eles saíram de Lutero. Tem que ter um marco. Agora, depois que está pronto, é muito bom de subir na plataforma e querer imitar. Dizer, eu creio. Você não crê, não. Se você cresce, você tinha unidade. Se você cresce, você tinha companheirismo. Se você cresce, você tinha união, casamento. O problema é casamento rompido. O casamento para ser rompido, você tem que romper com a mensagem do dia. Você tem que romper com a palavra. Aí o casamento é rompido. Aí desprovando sua palavra 236. Vamos continuar um pouco para encerrar aqui, tá? Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara, atrás dele. Esse não era Jesus, né? Nós sabemos disso, né? Já ouvimos muita mensagem sobre isso, já está bem alicerçado isso aqui. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, né? O grande todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais a noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Amém? Você sabe quem é o Filho do Homem? É Cristo. Ele só entrou num profeta. É Cristo. Você sabe quem está aqui com a gente profetizando outra vez? É Cristo. É Cristo. Entenda o ministério. Tira o olho do homem, tira o olho de mim. Tira o olho do mensageiro. É a mensagem é Cristo, é o ministério, é Cristo. Você vê Cristo, você entende, você não se rola, não fica questionando, não fica quebrando esta unidade para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. Ele veio ou não veio? Aquele anjo poderoso não era Cristo? Que tinha um profeta, um filho do homem aqui, nascido do sexo, que tinha nascido de novo, mas veio do sexo, teve um novo nascimento, e Cristo desceu, que era o anjo forte, o anjo poderoso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, Apocalipse 10, né? Para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra, amém? A igreja não pode ser a palavra de Lutero, a igreja não pode ser a palavra de Wesley, a igreja não pode ser a palavra pentecostal, hoje não. A igreja não pode ser a palavra de primeira e segunda etapa, nem de primeira e segunda etapa do irmão Brana, porque nós tivemos, a noiva teve a sua primeira e segunda etapa com o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, que levou essa primeira e segunda etapa, esparramou, não só aqui no Brasil, mas através de 7 nações vizinhas. Mas só a primeira e segunda etapa, só justificação e santificação, precisava esta mensagem de eternidade, precisava destes selos, que é Cristo, hein? Para isso ser feito necessária a manifestação da revelação. É uma revelação do Filho do Homem, não um clérigo, não é o pastor, irmão. É Cristo mesmo, hein? É Cristo mesmo. Eu não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo descerá em carne humana entre nós.
Foi Jesus Cristo que desceu ali no Monte Pôr do Sol e desatou, revelou estes 7 selos. Ficou no meio dos americanos. E este mesmo Jesus Cristo veio com sua primeira e segunda etapa. E agora veio ali, numa simples colina novamente aqui no Brasil, para profetizar outra vez. Aquilo não é uma inteligência humana, aquilo é Deus que está profetizando outra vez em sua noiva, em sua esposa. Hein? Necessário de revelação, irmão. Não é nosso intelecto, não é estudar, decorar, não é falar bem. As pessoas duvidam porque elas são intelectuais. Se elas fossem nascidas do Espírito de Deus, elas não duvidavam. Tornará sua palavra tão real e unirá a igreja, ele como sendo um, a noiva. Tu diz, pastor, mas ele casou lá sim. Aqui ele veio dedicar o casamento. Nós não sabíamos nada desse Cristo, não sabia nada desse selo. Nós nem sabíamos que o último eleito tinha entrado. E a bondade deste Cristo aqui, como Simão fez, que convidou ele para desfazer dele, convidou, mas não deu boas-vindas, deixou ele empoeirado, aquela prostituta. A gente pode colocar como nós ali, os americanos deixaram Jesus ali empoeirado, mas chegou esta noiva aqui do Brasil, que foi lá e regou, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, hein? Esta noiva aqui, é isso que eles estão fazendo hoje com este Cristo. Estão pensando que este Cristo está caduco. O Brana diz que esta velha Bíblia, eles queimaram, eles fizeram tudo, mas nesta Bíblia tinha promessa. Esta mensagem que nós estamos pregando aqui, ela tem promessa. Ela tem promessa de conversão, de libertação, de transformação, num abrir e fechar de olhos. E passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Ela não passa. Então este Cristo aqui no Brasil novamente veio ser recordado para esta noiva, para esta senhora branca, para esses bramitas, hein? Aceitar sua palavra. Ele como sendo a noiva, então, ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Você crê que você está unido? É por isso que você tem unidade. Você tem unidade com o seu pastor. Você tem unidade com o apóstolo. Você tem unidade com o profeta. Você tem unidade. Porque você está unido. Quando está unido, enquanto não está unido, irmão, enquanto não casa, não é casar comigo, é casar com os selos. As pessoas não estão precisando mudar de pastor, as pessoas estão precisando do Espírito Santo para mudar a atitude, a opinião delas. É isso que elas estão precisando, de entender esta mensagem. Esta mensagem. Vamos continuar, amém? Ela já está unida, veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, encher a carne de si, de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Bodas. Quando a palavra aqui se une, se você está unido com a pessoa. Irmão, teve um que se uniu primeiro aqui para mostrar isso para nós. Aí, através desse, nós estamos unidos. Ele nos ensinou, não, nós não estamos unidos com o homem, nós estamos unidos com Deus. Agora, claro, nós reconhecemos o homem que Deus usa. Ele não é nada, né? Não quero que ele não é mesmo, como eu não sou. Nós só somos para ser usados, mas nós temos que reconhecer o que Deus fez no ministério. Rússio Martins, o que Deus fez no ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que desbravou este Brasil. Hoje as pessoas falam mal. Não estão falando mal, hoje estão começando a falar bem. Estão até postando. Agora é um grande homem, morreu.
quero ver tu falar da noiva hoje, que ela está com uma mensagem do dia. Não fala, o Espírito não deixa. Ela vai ter que sair para depois eles querer falar, mas virá tribulação, será tarde demais. A palavra que se une com a pessoa e os dois se tornam. Nós não somos povo dividido, nós somos um. Você está vendo? Aqui tem um bocado de gente, de irmãos, que não é do meu ministério, mas nós somos um, é com Cristo, eles não são um comigo. Eles têm um pastor dele que também eu sou um com eles. É uma doidice isso, né? É por isso que deu problema lá quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você pode dizer, eu e Bran somos um? Eu e Cristo somos um? Eu e João somos um? Porque João é o tipo da noiva, então nós somos João. E quando a palavra se une com a pessoa, os dois se tornam um. Então o que faz isto? Manifesta o Filho do Homem novamente. Irmão, a revelação. Porque manifestou lá no Oriente, para os judeus eles rejeitaram. Manifestou aqui no Ocidente, os americanos rejeitaram. Aqui novamente, é uma revelação do que Deus já fez por nós. Temos só que ser agradecido pela bondade de Deus, por Ele estar usando esta noiva. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, o que foi que o Filho do Homem fez, revelou os 7 trovões, revelou o novo nome, revelou a terceira puxada. Deus em carne humana desceu e se materializou. Então nós fazemos e repetimos a mesma coisa. As pessoas estão esperando milagres. Irmão Brana diz que milagre, meus amados, não é para a noiva, é para os judeus. Para a noiva é os 7 selos. Milagre não converte ninguém. Milagre não muda a vida de ninguém. 5.000 atrás de Jesus, porque ele fazia milagre, multiplicava pães, peixe. Mas depois, quando ele começou a entregar a mensagem, sua terceira puxada, aquele povo não seguia. Deus nos deu o melhor. Estes trovões, essa terceira puxada que nos converte, Laodiceia 38, leia lá, é o que muda, é o que este mensageiro veio fazer que não sabíamos. A palavra e a igreja se tornam um, seja o que for que o Filho do Homem tenha feito. Ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. A igreja é a palavra novamente, porque a igreja comeu este livrinho, mas ela só comeu porque teve um que comeu primeiro. Isso eu nunca vou esquecer. Você sabe que é uma gratidão por isso? Você é grato por isso? É preciso a gente falar, mas eu sou agradecido. Você não é agradecido por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário? Você não é agradecido por Paulo, por Ineu, por Columbo, por Lutero, por Werner? Não é agradecido por Brana? Tua noiva também tem a sua gratidão no dia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.
estamos aqui diretamente do Garrafão do Norte, da casa do irmão Geraldo e a sua família, sua esposa, seu filho, né? Pode dizer que é filho, né? Cria é pai, é filho. E o homem, pastor João, pastor Ormar é o homem do boi. Ele está dizendo que se ele completar 80, ele vai matar mais um. 80 anos. A gente está... todo mundo ouve, o povo está tudo ouvindo, tudo conectado, a gente agradece, porque a gente é uma unidade, né? Um entende que o outro fala, dá certo, né? Quando o pastor João Bispo está transmitindo, todos nós estamos juntos, né? Quando os pastores que creem estão transmitindo, todos nós estamos juntos. Quando o pastor Ormar transmite, todos nós estamos juntos, nós somos uma unidade. Não tem como separar isso, né? Isso parece uma loucura, mas é a bondade de Deus, né? Tem uns que pregam melhor, tem uns que... cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo de pregar, né? A gente agradece por Deus ser um Deus de variedade. Mombrana diz que por isso que existe o amarelo, existe o preto, existe o branco, né? Então ele diz para não misturar o jardim de Deus, né? Não misturar, né? Branco casa com branco, moreno com moreno, né? Agora está casado, isso é entre você e Deus. Deus tem coisas que ele faz também que a gente não deve meter a colher, né? A gente só repete o que o irmão Brana diz, a gente não opina nada, né? Feiticeiro casa com feiticeiro, macumbeiro com macumbeiro, né? Quem é da Assembleia tem que casar com crente da Assembleia. Quem é da cachaça tem que casar com crente da cachaça, né? Porque senão dá problema, né? Crente, o Mombrano ensina, crente casa com crente da mesma fé. Logo no começo é bom, que está bonitinho, não tem nenhuma ruga, não tem careca, né? Tem nenhum cabelo branco, é bonitinho, não tem uma bochechinha. Apaixonado, mas deixa passar os 10 anos, 15 anos, 30 anos, aí começa a surgir. Hoje já não está passando nem 2 anos, já surgem os problemas, né? Então tem que ver tudo isso antes de casar, né? Para dar certo. Que até que essa união é até que a morte separe. E eu creio que Cristo estiver em você, você vai fazer de tudo para voltar a esta reconciliação. Reconciliar antes de cair. Porque depois que cai, aí fica mais difícil, né? Vamos aqui para nossos irmãos que estão conectados. Creio que não tem todos os nomes aqui das pessoas, porque tivemos uma queda de internet, né? Mas tudo certo. Irmão Diego, pai de família, Deus abençoe meu filho. Irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe em Tenoné, né? Ivan Caravelas, Deus te abençoe, meu amado. Irmão Samuel Costa, no Mamangalzinho, né? A gente lembra do irmão Sebastião, do Isaac, do Bira, né? De todo esse povo aí que está conectado, né? Aí vamos ver, irmã Irene Lopes, né? Nossos pêsames para a família, para a irmã Irene, que teve uma perca, né, do pai, e logo atrás veio o irmão, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente crê que eles estão em bom lugar. Creia assim, irmã Irene, que eles eram crentes desta mensagem. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem viver, não foi predestinado para viver, mas não duvida. É melhor do que um que diz que é crente, quer andar bonitinho, condenar os outros, mas descrer, né? Então, irmã Irene, Deus console o coração de todos vocês, né? Eu estou na luta de um lado para o outro, mas não esqueci de vocês, não. Assim que der, eu vou estar com vocês, tá? Irmão João Marco Brana, Deus te abençoe. Ministério do pastor João Bispo, um abraço aí no teu pastor, esse grande pastor aí, missionário aí, né? Que leva essa mensagem aí no sul. A gente está esperando ele, o irmão Eliseu está esperando ele com um peixe que tem aqui. Não vão falar o nome, que ele sabe. Esse peixe, ele já faz limpeza de fígado, né? Irmão João, estamos lhe esperando aqui, né? Não só ele, mas a gente está esperando o pastor Osmar, estamos esperando a família do pastor, né? Se tudo der certo, né, irmão? Que tudo é Deus, né? Se não der certo, a gente vai estar firme do mesmo jeito aqui, né? E tem, não veio, vou me aborrecer. Não vou, não, que a gente não se aborrece, não. Se falarem o nosso nome, a gente está bem, se não falarem também, né? A gente é firme, a gente tem unidade, né? Irmão Francisco e família em Castanhal, irmã Célia Alves, lá em Uberlândia, né? Deus abençoe a irmã
Célia, o irmão Luiz, a irmã, o irmão Antônio, né? A esposa do irmão Luiz, a Luana, né? Deus abençoe todos vocês aí, né? Pela audiência, né? A irmã Márcia Lemes, Deus abençoe a irmã Márcia aí no Rio Negrinho, o irmão Marco, tem o irmão Eloy, qual é o outro que já quer virar paraense? O Edilson, que está quase paraense, né? Quase paraense. A igreja de Benenim eu conheço mais a minha igreja. Deus abençoe aí, meu amado irmão Cristiano aí, que está na frente desse trabalho, ajudando, né, colocando para os irmãos. Só Deus para recompensar, né? Eu creio que o obreiro ele tem que ter revelação do que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada para mim, ele está fazendo para Deus, né? Eu também sou voluntário, né? É bom a gente ser voluntário, porque quando a gente é voluntário, a gente não espera por ninguém. A gente mesmo entra na brecha, não culpa ninguém, e faz os trabalhos, faz a obra que Deus colocou, né, na nossa mão. Então Deus recompensa os irmãos, esses irmãos aí corajosos do meu ministério, que faz a coisa funcionar, né? É muito bom, né? Para ter uma igreja aberta em Benevídia, porque tem que ter uma pessoa, né? Uma pessoa, e a gente agradece a todos também, que os irmãos se reúnem aí para limpar. O que vocês fazem, Deus vai recompensar, porque essa igreja é muito grande, ó. Você começa a varrer ela 6 da manhã, termina às 6 da tarde. E acaba uma vassoura. Não é fácil. Irmão Francisco, irmã Ana Paula, Deus abençoe meus filhos. Esses são meus filhos. Meus filhos na fé, minha filha, né? Muito bom ter vocês aí com a gente, né? É muito bom ter os nossos filhos ouvindo, né? Bom, né? Crer na gente, muito bom isso. Irmã Cláudia Pedrosa, Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Nazaré Ramos, aí em Tenoné. Irmão João Pereira e família em Goiás, né? Goiânia. Deus abençoe. O irmão Odaí família, né? A família aí do irmão Odaí em Castanhal, muito bom, né? Esse povo aí abençoado em Castanhal também é um homem que se coloca na brecha ali em Castanhal, que abre lá, é submisso à mensagem. O obreiro só dá choque, irmão, quando ele não é submisso à mensagem. Quando ele é submisso a Cristo, tudo dá certo, tudo entra em harmonia, né? Tudo dá certo, né? Aí vamos continuar. Irmã Maria Mara, né? Deus te abençoe. Irmão Juíli, família, Deus abençoe aí, irmão Juíli, você, sua mãe, seu pai, vocês possam ter aí um domingo abençoado. Elodie Borba, Deus te abençoe, é do ministério do pastor João, né? Uma senhora muito simpática, né? Que Deus te abençoe, muito bom ter a senhora aqui conosco. A irmã Helena Lima, Deus te abençoe, irmã Helena, é um prazer ter a senhora com a gente também. Fica com Deus, minha irmã, senhora, o seu lar, seus netos, né? Deus abençoe. Irmão Valdeir, né? Irmão Valdeir, irmã Giovânia Alves, Deus abençoe aí vocês, é em Juiz de Fora, né, que eles moram. Deus abençoe, é um prazer, né? Eu creio que em dezembro, se tudo der certo, Deus provê para todos nós, a gente se encontra, né? Só que aquele ônibus que vai, ele não, porque foi o povo, né? Vai um povo tudo sadio agora, né? Todo mundo bom. Mas foi muito bom, né? Os irmãos são animados. Irmã Rosa Luz, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê saúde aí para você e sua família. Amauri Brano, um abraço forte, irmão Amauri. Muito bom ter o senhor conosco. Irmão Sidney Oliveira e família. Irmão Evaldo Torre aí. É o nosso comandante aí do quartel, né? Deus abençoe. Um bom dia aí para você, para os teus amigos aí que estão trabalhando. Deus possa proteger vocês aí, tá? Irmã Andréia Brana, lá na Ilha do Marajó. Muito bom, irmã Andréia. Deus abençoe. Ela está disposta, já mandou dizer para mim que está disposta aí em agosto a ajudar. É bom ter essas pessoas, né, irmão? Essas pessoas são, que Deus recompensa ela para se colocar, né, à disposição da obra de Deus. Irmão Douglas e família, um homem também muito posicionado aí, né, em Altamira. Irmão Júnior também temos aí. Aldo Pinheiro e família, lá em Santo Antônio do Tauá. Irmã Nizete, irmão Carlos, um abraço. Olha, a gente chega na casa do irmão Carlos, meu Deus, ele sai do quarto dele, entrega para a gente, eu fico envergonhado, não quero, mas ele me puxa, ele liga aquela split. É ruim quando ele chegar em casa, ele vai querer fazer a mesma coisa. Deus abençoe.
Eu falo assim com o irmão Carlos, que ele é da minha família, né? Irmã Nilzete, irmão Diego, irmão Douglas, são tudo da minha família, né? São todos. A irmã Nilzete é irmã da minha esposa, né? Irmão Rony Pinheiro e família, volta, irmão Rony. O que é que tu estás fazendo ainda? Não queimou a ponte, obreiro? Irmão Lorival Pereira, Deus abençoe, irmão Lorival. Irmão Ronaldo e Ulianópolis de família, muito bom ter vocês conosco. Irmão Brana Oliveira, Lobel, Deus abençoe, meu amado. Irmão Cristiano Almeida, Deus abençoe, meu querido. Irmã Rosa Maria, muito bom ter vocês conosco. Irmão Emerson e família aí em Marabá. Irmão Darcilene, Deus abençoe, irmão Darcilene em Santa Catarina. Irmão Darcílio e família em Santa Catarina. Irmão Ronaldinho e família, todos reunidos. Aonde é isso? Ronaldinho? Não, me perdoe, essa letra aqui, irmã Rondilma. Estou enganando a irmã Rondilma, tá bom? Aí, tem mais aqui, tem umas letras aqui que não dá. Nem. Como é na colônia, é assim, então reunido na colônia, irmã Rondilma, o esposo da irmã Rondilma, que ele não é crente, mas é uma pessoa que se comporta no meio da gente como um crente, leva a esposa dele, tem companheirismo, isso é bom, né? Tu ouvir, ter um marido desse, ter uma esposa dessa que te acompanha, isso é bom demais, né? Aí tem mais aqui. Roseni Rosa, Deus abençoe, fico com Deus aí do Ministério do Pastor João Bispo. Joel Alves e família, um abraço forte, irmão Joel. Irmão Hermes Brito, um abraço, irmão Hermes, é muito bom ter o Senhor conosco, não somente o Senhor, mas o pastor Josué e todo o povo. Eu marquei da gente ter um companheirismo aí com o pastor Josué, vamos marcar aí para a gente ter um companheirismo, passar um dia junto, fazer um culto lá, é muito bom, né? A gente vai reunir o povo e vai ter uns momentos aí, tá? E o irmão Cosmo, né? Quando lembra a família do irmão Cosmo, lembra do irmão Tiago também. O irmão Tiago está junto, né? Irmão João Marco pede oração por sua família, vamos já orar, tá? Irmão Ronaldo em Ulianópolis oferece esse culto em ação de graça pela passagem de aniversário do seu filho William, aniversário de casamento do irmão Diego. Olha só, irmão Diego, deu certo a mensagem, né? A irmã Cleidiane, vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça. Deus eterno, o João Marcos, Senhor, pede oração por sua família. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o lar dele, a família dele, e que tu possa entrar em cena a favor da família do meu irmão, a favor do meu irmão. Que o Senhor possa entrar agora em providência, Senhor, e desfazer toda a obra do diabo, toda a armadilha satânica e abençoar esta família. Que ela seja absolvida na tua presença, que as coisas possam começar a dar certo para eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Também esse agradecimento do irmão Ronaldo pelo seu filho, aniversário do seu filho William, que o Senhor possa abençoar esta criança e que ele possa dar um bom testemunho se houver o amanhã. Abençoa, acrescenta saúde, revelação, muitos anos de vida. Da mesma maneira também, Senhor, te apresentamos o irmão Diego e a irmã Cleidiane. Abençoa este casal, que eles possam continuar sempre unidos, Senhor, sobre a liderança do Teu Espírito Santo. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, e qualquer pessoa que esteja enferma, que esteja na UTI, que esteja no leito de enfermidade, que esteja acamado, que esteja de qualquer outra enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso esses espíritos de enfermidade, e os teus filhos possam gozar de saúde, desfrutar das bênçãos do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, é muito bom ter vocês, meu querido. Um abraço forte e até o próximo domingo, né? Estaremos hoje à noite diretamente de Franca, São Paulo, conectado. Não somente eu, mas todo o meu povo, toda a congregação, amém? Ouvindo a mensagem do dia. Abraço forte, bom almoço para todos.